Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre a adolescência, né, os anos da adolescência de Jesus, que vai ser hoje facilitada pelo Luciano. Muito obrigada, Luciano. Essa é a segunda parte. Agora é com você, Luciano. Eu que agradeço. Mais uma vez, boa noite a todos. Quem não participou na última semana, meu nome é Luciano, moro na Bahia, na cidade de Jacobina, né? E nós estamos aí estudando o capítulo sobre a adolescência de Jesus, né? Aí o documento 127. Hoje nós iremos dar a continuidade, nós vamos estudar o nono e o 20º ano de Jesus de Nazaré. Vou compartilhar com vocês aí a minha tela para a gente começar. Vocês estão vendo? Sim. 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 Pronto. Quem tiver aí com seus microfones abertos, por favor, vocês fechem. E quando precisar fazer alguma pergunta, alguma dúvida, ou qualquer coisa que queira falar, é só falar para a gente aí, tá? Que a gente dá uma pausa e ouve a sua pergunta e a gente compartilha as ideias, ok? Então vamos lá. O 19º ano de Jesus de Nazaré. Nessa época, Jesus e Maria estavam entendendo-se muito melhor. Ela considerava-o menos como um filho. Ele havia transformado-se mais em um pai para os filhos dela. A vida de cada dia estava repleta de dificuldades práticas e imediata. E falavam menos frequentemente da obra da vida dele. Com o passar do tempo, e o pensamento de cada um deles estava devotado em ambas as partes ao sustento e à criação da família, de 4 garotos e 3 meninas. Aqui a gente percebe, já no 19º ano, né, que aí Maria já começa a, a se entender mais com a ideia de Jesus, com a sua personalidade, com o seu jeito, né? E vice-versa. Jesus também vai acostumando com a forma de Maria entender as coisas a respeito da vida dele, né, da obra dele. E aí eles começam a se entender melhor, falar menos sobre o ministério dele, que então ainda não tinha iniciado, né, de forma oficial, e as coisas vão se ajeitando. Então toda a família se foca ali agora no seu sustento, né, e na união de todos, da família ali de 8 filhos, né? Família grande. Quem ia imaginar que Maria teve tanto filho assim, né? A gente tem uma cultura da Igreja Católica, né? Alguns dogmas a respeito de Maria, né? Que não teve filhos, apenas Jesus, é claro, né? E não teve mais. Mas a gente percebe que até a própria Bíblia dá os indícios que Maria teve mais filhos além de Jesus, né? Mas não é o tema aqui agora. É só para a gente se basear um pouco aí nessa ideia de família. Continuar no próximo slide. Jesus havia conquistado totalmente a aceitação da sua mãe para os seus métodos na educação das crianças, o estímulo positivo para que se fizesse o bem, em lugar do velho método judeu de proibir de fazer o mal. Na sua casa e em toda a sua carreira de ensino público, de ensinamento público, Jesus invariavelmente empregou a forma positiva de exortação, sempre em todos os lugares, ele dizia: tu devias fazer isso, deverias fazer aquilo. Ele nunca empregava o modo negativo de ensinar, que se derivava de tabus antigos. Ele evitava colocar ênfase no mal, proibindo-o, e ao mesmo tempo exaltava o bem por exigir que ele fosse feito. A hora da prece no lar
era a ocasião para discutir toda e qualquer coisa relativa ao bem-estar da família. Então, Jesus tinha esse método, né, de não dar destaque ao mal, né? Não dar aquela coisa de proibir, não pode, é proibido, né? Mas ele dava destaque para o bem, né? A importância de fazer o bem e não destacar o mal. Ah, isso aqui não serve, não pode, né? Aquela questão dos nãos que a gente costuma ter, geralmente, nos dogmas e nas doutrinas das religiões, né? Então, Jesus não tinha não gostava disso. Ele preferia destacar o valor de fazer o bem. O mal ficava ali em segundo plano, deveria ser evitado, é claro, mas a sua ênfase era de orientar em fazer o bem, né? Tu devias fazer isso, tu deverias fazer aquilo, né? Não dizendo, para que você fez isso? Você vai ter problemas. Não. Pelo contrário, ele apenas dava a dica para a pessoa focar no bem. Jesus tão sabiamente disciplinou os seus irmãos e irmãs, desde a mais tenra idade, que pouca, quase nenhuma punição jamais se fazia necessária para assegurar a obediência pronta e sincera deles. A única exceção era Judá, a quem, em diversas ocasiões, Jesus julgou necessário impor penalidades pelas suas infrações às regras da casa. E aí foram em três ocasiões, né, que teve essa questão da punição, e todas foram com Judá, que dava um pouquinho de trabalho, né, quebrava um pouco ali as regras da família. Os reveladores não dão assim detalhes do que o Judá aprontava, né? Mas possivelmente era um pouco, digamos assim, rebelde, né? Então Jesus ensinava os seus irmãos, né? Orientava. Quando era para ele não punia, ele educava, né? É, com a doutrina de fazer o bem, de se organizar, de se controlar, né? De evitar a violência, essas coisas, né? E aí ele só punia mesmo, só puniu porque foi necessário, né? Então, nessas três ocasiões, quando foi considerado sábio punir Judá por violações deliberadas e confessas das regras de conduta da família, a sua punição foi fixada por decisão unânime dos irmãos mais velhos, ou seja, mesmo Jesus tendo ali o seu direito como irmão mais velho e como um pai para os seus irmãos, ele tinha todo o direito de tomar a sua decisão de punir, né, sem precisar tomar parte dos demais irmãos, mas ele queria que todos participassem dessa decisão, né, desses irmãos mais velhos. E assim foi feito, né? Aconteceu essa punição, mas foi para o bem de Judá, né? Possivelmente a gente não sabe quais eram as punições, mas acredito que, quem sabe, né, corte de algumas regalias, né? Ou então evitava que ele saísse, ficasse em casa de castigo, como a gente faz mais ou menos, né, com os nossos filhos. Você não vai usar o celular por uma semana, tipo assim, né? Claro que naquela época não tinha isso. Mas, tipo assim, você não vai sair com seus colegas, você não vai lá para a praça da cidade hoje. Com essas, creio que seja tipo algo assim parecido, né? É só conjecturas mesmo, minha. Ao mesmo tempo em que Jesus era muito metódico e sistemático em tudo o que fazia, havia também em todas as suas decisões administrativas uma elasticidade saudável e benevolente de interpretação, e uma individualidade de adaptação que impressionavam muito a todas as crianças pelo espírito de justiça com que atuava o seu pai e irmão. Jesus nunca disciplinava os seus irmãos e irmãs arbitrariamente, né? É, por qualquer motivo, ou sem motivo algum, sem ocasião. Tinha que ter uma razão, tinha que ter, né, tudo certinho para poder ter essa disciplina, né? Não era de forma arbitrária. E essa equanimidade uniforme e essa consideração pessoal faziam com que Jesus fosse muito querido por toda a família.
Tiago e Simão cresceram tentando seguir o plano de Jesus de aplacar os seus companheiros belicosos, né? Aqueles coleguinhas um pouco truculento, violento, briguento. Então, Jesus como ensinava essa cultura da não violência, né? De resistir à violência já de imediato, no primeiro contato do problema. Então, eles também estavam se adaptando a esse estilo, a esse ensinamento do seu irmão mais velho, né? E aí, algumas vezes, irados, né, pela persuasão e pela não resistência, no que haviam tido bastante êxito. Mas José e Judá, ao mesmo tempo em que consentiam nessa educação em casa, apressavam-se em se defender por si próprios, né? Ou seja, partia logo para o vamos ver. Quando atacados pelos seus camaradas, né, seus coleguinhas lá meio belicosos. A não resistência, porém, não era uma regra da família. Nenhuma penalidade estava relacionada à violação dos ensinamentos pessoais. Então, essa questão aí da não violência não era uma regra rígida, né? Era um ensinamento que Jesus deixava ali para cada um seguir conforme o seu desejo e as suas possibilidades, né? Então, se alguém não agisse, né, com a violência, né, resistisse com violência, não tinha essa punição. Então era uma coisa mais pessoal mesmo, que cada um sentisse o seu momento de se controlar. Então, geralmente, todos os irmãos de Jesus, particularmente as meninas, pediam orientação a ele sobre os problemas da sua infância e confiavam nele como um verdadeiro pai. Jesus ia acompanhando o desenvolvimento de cada um de seus irmãos e irmãs e buscava saber lidar com, com cada um deles. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, viu? Porque eu não estou aqui vendo a mãozinha, se alguém levantar, eu não consigo ver agora, mas se precisar, pode interromper. Com o passar do tempo, Jesus fez bastante para liberalizar e modificar a educação e as práticas da família, né? E no que dizia respeito à observação do sábado, e em muitos outros aspectos da religião, e para todas essas mudanças, Maria deu o seu consentimento sincero. Então, Jesus tinha se transformado nessa época já realmente em um chefe de família, né, inquestionável. Ele conseguiu aí, né, eh, ganhar o respeito dos seus irmãos, né, e a confiança da sua mãe no que tange aí a educação dos seus irmãos, do acompanhamento. Então, se tornou um chefe aí inquestionável. Nesse ano, Judá começou a ir à escola e foi necessário que Jesus vendesse a sua harpa com o intuito de fazer frente a essas despesas, né? E assim desapareceu o último dos seus prazeres de recreação. Ele gostava muito de tocar harpa quando estava com a mente cansada e o corpo exaurido, mas colocou-se no pensamento de que, ao menos, a harpa estaria a salva de ser apreendida pelo coletor de impostos, né? Foi melhor vender do que entregar como, né, pagamento de impostos, né? E Jesus tocava a harpa, gostava, né? Possivelmente tocava muito bem. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Só uma observação, Luciano. Sim, É interessante que a escola, porque a gente está acostumada a educação não aqui é pública, né? Não é paga, a gente paga nos impostos, mas aqui eu acho que cada menino, pelo menos, que ia à escola era pago, né? sim, Tanto que ele teve que vender a harpa, né, para pagar as despesas da escola. Que, né, é no começo desse capítulo fala que eles tinham, parece que tinham gasto já tudo que restava, né, que José tinha deixado, correto. mas tinha bastante despesa, né, mesmo também com as viagens que ele tinha que fazer até Jerusalém, né, para apresentar os meninos. Isso. Com Então os tinha impostos, bastante né? despesa. E com os impostos, Que eram altos impostos, muito elevado, né? é,
Obrigado, Ah, Lívia. O Roberto levantou a mão. Te falar, Roberto. Olha, eu não sei se tem relação, mas existem muitos quadros que os anjos aparecem tocando harpa. Não sei se há algo do Espírito Santo aí, que Jesus tocava harpa e ele devia ser igual um anjinho, né? Possivelmente. Em tudo que Jesus fazia, ele fazia com muito apreço, né, com muita sinceridade. Ele dava de si mesmo para realizar suas tarefas, né? Ele, ele se doava mesmo de coração. E a gente vai percebendo isso durante a evolução, né, das idades dele, né? E vai até chegar lá naquele ponto, né, já de sua crucificação, a gente vê todos esses traços dele, né? Da sua dedicação ao próximo, às pessoas, né, às causas, essas coisas, né? Vamos continuar, então. E aí, ainda no 19º ano, né, no ano 13 depois de Cristo, aí vem a questão de Rebeca, né, a filha de Esdras. Quando eu tive contato pela primeira vez com esse texto a respeito de Rebeca, né, eu fiquei assim, não fiquei chocado, eu fiquei surpreso porque todo o ensinamento hoje que nós temos sobre Jesus praticamente é da Bíblia, né, é do Novo Testamento. Então, não tem lá muito detalhes da vida de Jesus, né? Especialmente a vida depois da adolescência e vida adulta antes dele começar o seu ministério, né? E aí, quando chegou esse assunto dessa jovem, eu fiquei surpreso, né? Mas é uma história bonita. Vamos lá. Rebeca, a filha de Esdras. Embora Jesus fosse pobre, o seu nível social em Nazaré não era de forma nenhuma prejudicado. Era um dos jovens mais destacados da cidade e altamente considerado pela maioria das moças, posto que Jesus fosse uma espécime tão esplêndido de robustez física e de desenvolvimento intelectual masculino, e considerando a sua reputação de líder espiritual, não era de se estranhar que Rebeca, a filha mais velha de Esdras, um abastado mercador, né, um comerciante de Nazaré, descobrisse que, aos poucos, estava se apaixonando por esse filho de José, né? Então, aí surge aí na história uma jovem que se encantou pelo rapaz, né, pelo Jesus de Nazaré, e nós vamos ver aí o que deu essa história. Inicialmente, ela confessou o seu afeto a Miriam, né, irmã de Jesus. E Miriam, claro, contou à mãe dela, né, a história de Rebeca, né? E Maria ficou bastante transtornada, quem sabe ali preocupada, né, com e talvez perder o seu filho, ou isso prejudicar o seu ministério, que ela também tinha essa esperança dele se manifestar logo como um líder, seja religioso, seja político. Então, a gente não sabemos bem qual foi esse transtorno, essa preocupação de Maria, né? Mas possivelmente deve ser nessa tônica aí, né? De perder o seu filho, como toda mãe às vezes tem, né? O filho vai casar ou a filha fica preocupado, meu filho vai sair de casa, aquela coisa, né? E como Jesus era muito dedicado à família e cuidava da família e sustentava a família, né? Então, creio que veio algum pensamento, sim, inicialmente, com essa preocupação, né? Mas depois que Miriam e ela conversaram sobre tal questão, decidiram fazer um esforço para acabar com aquilo, antes que Jesus soubesse. E foram diretamente a Rebeca, colocando toda a história diante dela, dizendo honestamente sobre a crença que tinha de que Jesus era um filho do destino, né? Era um jovem separado para uma obra especial, né? Era o filho prometido de Deus. E que ele deveria se tornasse um grande líder religioso e talvez o próprio Messias, né? Que já é aí um líder político. Mas Rebeca escutou bastante atenta e, fascinada com o que lhe diziam, estava mais do que nunca determinada a tentar a sorte com esse homem da sua escolha e compartilhar com ele a sua carreira de liderança.
É interessante, né, que mesmo Maria comentando isso com Rebeca, abrindo seu coração e contando a verdade do que se tratava, o negócio ficou pior, porque ela aí que ela se interessou mais, achou bastante interessante a história de Jesus, né, como Maria contou, né, de um possível grande líder religioso, um homem separado, escolhido desde o ventre, né, por Deus, né, um filho do destino, como é chamado aí. Mas ela fez foi gostar mais ainda da história. E ela comentou ali, né, para ela mesma, ali na cabecinha dela, que um homem, por ser assim, né, necessitaria ainda mais de uma esposa fiel e eficiente. E ela, né, Rebeca, interpretou os esforços de Maria, que Maria fizera, para persuadi-la como uma reação natural pelo medo de perder o único apoio e o chefe da família. Mas, sabendo que o seu pai aprovava a sua atração pelo filho do carpinteiro, ela reconheceu que fosse justo dar né, dar ali uma ajuda financeira para Maria, já que ela pensava, se eu for casar com ele, meu pai vai apoiar, então meu pai também vai ajudar ali a manter essa família, vai dar um valor ali para ajudar nas despesas da família. Era a ideia de Rebeca, se Jesus topasse aí, né, se casar com ela. Quando seu pai concordou com esse plano, Rebeca teve outras conversas com Maria e Miriam. E quando viu que não conseguiria o apoio delas, ela tomou coragem para ir diretamente a Jesus. Aí, moça corajosa essa, né? Já naquele tempo, já tinha mulheres corajosas que davam logo a sua, né, sua opinião. Não, eu vou. Se ele não vem ou ele não sabe, vou fazer ele saber da história. E assim ela fez, né? Com a cooperação do pai, ela convidou Jesus à sua casa para a comemoração do 17º aniversário dela mesma, né, de Rebeca. E Jesus ouviu a proposta de Rebeca, né, de modo atento e compassivo, a exposição daquelas coisas, feita primeiramente pelo pai e depois pela própria Rebeca. E ele respondeu gentilmente e com efeito, né, nenhuma soma de dinheiro poderia tomar o lugar da sua obrigação e criar pessoalmente a família de seu pai. Ou seja, a primeira conversa do pai com Jesus, né, o pai de Rebeca, foi logo lhe oferecendo mesmo dinheiro, ajuda financeira, para que a família pudesse se manter na sua ausência, né? Se ele aceitasse ali casar com a filha, a família dele teria essa ajuda. E ele de imediato ali disse que não, o dinheiro não compraria a sua obrigação de chefe da família, né? De cumprir com o mais sagrado de todos os encargos humanos, a lealdade à sua própria carne e sangue. O pai de Rebeca ficou profundamente tocado pela devoção de Jesus à sua família e retirou-se da conversa. A única observação que fez a Maria, a sua esposa, no caso aí, né, a mãe de Rebeca, foi a seguinte: não poderemos tê-lo como filho. Ele é nobre demais para nós. O cara falar uma frase dessa porque realmente a posição de Jesus, né? A sua postura mesmo e a sua fala era bastante né? Persuasiva, né? Convencia as pessoas e transmitia confiança e sinceridade e responsabilidade, né? Então o pai de Rebeca chegou a falar isso com a sua esposa, né? Que ali eles não poderiam ter Jesus como um filho, né, ou como genro, porque ele era muito nobre demais. E aí chegou aquela conversa extraordinária com Rebeca, né? Aí Jesus, após o pai se retirar dali, os dois foram conversar, né? E aí vamos ver um pouco dessa conversa, né? Dessa narrativa aqui. Até então, na sua vida, Jesus fizera pouca distinção da sua relação com os meninos e as meninas, com os jovens e as moças. Tinha estado muito ocupado com a preeminência das questões terrenas e práticas, e a sua mente estivera intrigada demais com a contemplação da sua carreira final de cuidar dos assuntos do seu pai, né? Do seu pai celestial.
para que ele pudesse chegar a considerar com sinceridade a consumação de um amor pessoal, né? De um casamento humano. Agora, no entanto, se via frente a frente com mais um desses problemas com os quais todos os seres humanos comuns têm de confrontar-se né? Confrontar-se e opor, e optar, perdão. De fato, foi um teste sobre todos os aspectos, como vós o sois. Ou seja, Jesus estava passando por uma experiência que todos nós passamos, né? Todos os seres humanos já passou nessa questão de relacionamento, na questão de se casar, né? Ele passou por essa experiência, então ele sentiu um pouco né? Um pouco na pele aí essa dificuldade de se sair dessa história aí. E aí, depois de escutar com atenção, ele agradeceu sinceramente a Rebeca pela admiração que ela exprimia, que ela a admiração exprimida por ela, né? Acrescentando: isso irá alegrar-me e confortar-me por todos os dias da minha vida, né? Ou seja, a admiração dela por ele, nesse caso aí, só iria alegrar a ele e confortar por saber que tinha uma pessoa que o considerava com tão apreço, com tão carinho, né? Mesmo que ele não tivesse o interesse de aceitar esse relacionamento. E ele explicou que era livre para que e ele explicou que não era livre para com qualquer mulher ingressar em relações, a não ser aquelas de uma consideração de irmandade simples e de pura amizade, né? Ou seja, ele quis dizer que o interesse dele naquele momento ali, e seria até o fim, era realmente só o interesse de amizade mesmo, uma irmandade com qualquer mulher, né? Ele deixou claro que o seu primeiro e mais importante dever era criar a família do seu pai, e que não poderia considerar o casamento até que o seu dever tivesse cumprido. E então acrescentou: se sou um filho predestinado, não devo assumir obrigações que durem toda uma vida, até o momento em que o meu destino se torne manifestado. Então ele já estava consciente, né? Cada vez mais Jesus se conscientizava de quem ele era, um ser divino encarnado, e o seu papel aqui, né, nesse mundo, né? Então ele já sabia. Então ele aqui confirma a menina que por ele ser o filho destinado, ele jamais iria entrar num relacionamento sabendo que o seu destino era outro, né? Então ele foi sincero com ela. Apesar de Maria ter dado uma introdução do assunto, mas eu creio que entrou com mais profundidade aqui, né, para com ela. Então, Rebeca ficou com o coração partido, não aceitou ser, não aceitou ser consolada e insistiu com o seu pai para que se transferisse de Nazaré, até que finalmente ele consentiu em mudar-se para Séforis. Nos anos que se seguiram, aos muitos homens que queriam a sua mão em casamento, Rebeca não tinha senão uma resposta. Vivia para um só propósito: o de aguardar a hora em que aquele que para ela era o maior homem que jamais vivera, começasse a sua carreira como um mestre da verdade viva. Então ela decidiu não se relacionar com mais ninguém, não queria casamento, porque ela agora ia se devotar à causa espiritual, né? Ela ia esperar esse filho do destino se manifestar e ela ia fazer parte aí, né, desse grande evento, desse grande movimento. E ela seguiu com devoção durante os seus anos memoráveis de trabalho público, estando presente sem que Jesus a percebesse, naquele dia em que ele chegou triunfante em Jerusalém e esteve entre as outras mulheres, ao lado de Maria, naquela tarde fatídica e trágica em que o Filho do Homem estava na cruz, né? Ela
acompanhou o ministério de Jesus quando ele começou realmente, né, ali a, a, a sair pregando, acompanhou sem ele perceber, né? Esteve entre algumas mulheres lá em Jerusalém quando ele chegou lá e também esteve naquele momento ali quando Jesus estava pendurado no madeiro, né, na cruz. Pois para ela, bem como para mundos incontáveis do alto, ele era o único digno do amor total e o maior entre 10.000. E aí entra, eu até coloquei esse título aqui por minha conta, né? O efeito Rebeca, né? Eu botei isso aqui porque para mim eu achei interessante. A história do amor de Rebeca por Jesus foi sussurrada em toda Nazaré e mais tarde em Cafarnaum, de um modo tal que, se bem que nos anos que viriam muitas mulheres houvessem amado Jesus, do mesmo modo que os homens o amaram, ele não, ele não teria novamente que rejeitar a oferta pessoal de devoção de outra mulher de bem. Dessa época em diante, o afeto humano por Jesus pertencia mais à natureza da adoração e da consideração cultuadora, né? Então as mulheres, né? A história de Rebeca se espalhou, né? Por toda Nazaré, chegando a Cafarnaum e acabou virando inspiração para outras mulheres também, né? A amar Jesus nessa ótica, né? Não como o amor humano, do desejo humano pelo outro ser humano, mas agora uma devoção, né? Uma adoração por aquele homem que ali era o profeta de Deus, né, que era o Messias para muitos. Então, por isso que eu chamei de efeito, porque a história dela acabou foi dando, incentivando outras mulheres a se aproximar do ministério de Jesus, né? E amá-lo, assim como os homens também o amavam. Tanto homens quanto mulheres o amavam com devoção e pelo que ele era, e pelo que ele era, não com qualquer intenção, não com qualquer intenções de satisfação própria, nem com desejo de posse por afeto. Mas durante muitos anos, sempre que a história da personalidade humana de Jesus era contada, a devoção de Rebeca seria relatada. Ficou marcado, né? Não chegou até nós essa história através dos evangelhos, não sabemos o porquê, né? Se alguém soube, alguém não quis relatar ou não achou interessante, não sabemos. Mas, segundo o livro de Urântia, essa história existiu, né? Eu particularmente acredito, porque Jesus veio aqui, nos visitou aqui em um corpo humano, viveu como um ser humano, né? Viveu como nós vivemos aqui como ser humano, né? Teve a sua vida biologicamente humana, teve uma mente humana, né? Apesar de ser uma mente mais evoluída, mas era uma mente humana, né? E também tem uma passagem na Bíblia, no Novo Testamento, não me recordo agora qual é o livro, né? Mas se alguém souber e quiser falar, pode falar, que diz que Jesus foi tentado em tudo, né? Ele foi tentado, experimentado em tudo, porém não pecou, né? Tá o texto lá. Isso para mim cabe essa história aqui de Rebeca, né? Por que ele não passaria também por esse momento de alguém desejar ele como ele realmente era ali naquele momento, um rapaz, um homem bonito, trabalhador, né? E mesmo que não fosse bonito, mas é um ser humano, né? Alguém ia ter interesse por ele, né? Então foi o caso de Rebeca. E se houve outras, né? Essas outras não se manifestaram. Miriam, Miriam, sabendo plenamente sobre o caso de Rebeca e sabendo que o seu irmão havia renunciado mesmo ao amor de uma bela moça, ainda sem imaginar o que seria a sua carreira futura como um predestinado, veio a idealizar Jesus e a amá-lo com a afeição tocante e profunda que se dedica a um pai, bem como a um irmão. Então, o amor de Miriam só aumentou, né? A afeição dela por Jesus, por seu irmão mais velho, só aumentou mesmo. E aí a gente entra
Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum acréscimo? Ah, Luciano, só um acréscimozinho aí. Mas caso ele tivesse se envolvido com Rebeca, não seria pecado, não. Não teria cometido nenhum pecado. Sim, é claro, né? Eu citei aí o caso da Bíblia, né? Eles falam ali que não pecou, né? Mas realmente não teria nenhum pecado, porque é coisa super normal, O, né? o único problema dele não ter se envolvido é que há uma limitação instituída lá pelas leis do paraíso, né? Que um filho Sim, divino não pode deixar descendência no mundo em que ele faz a sua experiência de autodoação. Foi só por isso que ele não se envolveu com ninguém, nem com Rebeca, correto, nem com ninguém. correto. Obrigado pelo seu complemento, né? Eu queria comentar essas coisas, né? A gente fica na mente, mas a gente acaba até se passando. Mas realmente é isso aí. Não casar, se ele casasse, ele não estaria pecando nem desobedecendo a Deus em nada, né? Mas, como você falou, né? E tinha uma regra, né, a seguir. Ele também estava convicto da sua missão, e com certeza, se ele quisesse, eu creio que o pai poderia ser que permitisse, né? Agora eu creio que ia atrasar um pouco aí o processo, o processo da missão dele, e possivelmente ia trazer problemas por causa da questão da descendência, né? Então, como ele veio aqui mesmo para fazer a vontade do pai, então ele não casou realmente, como você A falou, por ministra causa, divina, de por repente, causa poderia disso. ficar com ciúmes, né? Também, né? Ela tava lá esperando o retorno dele, né? É isso aí. Obrigado, viu? Foi o Guto, né, Guto? Foi o Guto que Sim, falou? foi. Ah, obrigado aí. Esse, Viu, esse complemento aí foi ótimo aí, viu? Fechou algumas lacunas que eu deixei aí. Obrigado. viu, Mais Luciano? alguém? Sim. A Lília, outra questão, como foi marcante, assim, para a Rebeca, foi Vou muito, tirar. assim, ela ficou bastante desiludida, né? A gente vê, assim, até tanto que ela quis mudar de cidade, porque eu acho que é, praticamente foi ela que fez o pedido, né? E o pai também fez o pedido, e não sei, uma coisa assim totalmente, não sei se totalmente assim diferente naquela época. Eu acho que pode ser que fosse normal, mas e ela teria ido falar, né? Mesmo depois. E a questão do filho do destino também. Não sei se Maria acho que falava que ele era um filho do destino, que achava que ele era o filho do destino, né? Mas parece que Maria dá a impressão que ela não tocava nisso, né? Ela tocou nisso E com ela, com Rebeca. ela tocou no assunto com a Rebeca, porque ela ficou desesperada, mas como assim? Ele vai deixar a família, né? Agora que eu estou precisando dele, que a gente está num período que não temos mais. Como é que vai ser o sustento da família? Porque o Tiago ainda não tinha condições de tocar, né, a marcenaria lá que eles Ainda tinham. isso. Então, ela tinha essa preocupação também, mas eu vejo assim como que a Rebeca ficou muito decepcionada, tanto que ela quis sair da cidade, né? Ela não quis ficar nem perto de Jesus. Não sei se porque ela ficou com vergonha, porque todo mundo soube da história, né? Nossa, Jesus disse não para se casar com a Rebeca, então, e ela devia ser uma moça assim, com bens e tal, né? Tanto que o pai ia arcar com todas as despesas da casa. Então, quer dizer, se Jesus disse não para Rebeca, as outras também meio que, né, mesmo que tinha Era outras esperta, né? apaixonadas por ele, mas também disseram assim, não, não vai dar, nem chegue perto, porque ele tem outra missão, e ele mesmo falou para ela, né? Eu acho que todo mundo soube, ó, ele não vai se casar porque ele não quer se comprometer com família, porque se ele se casasse, ia nascer para nascer outros filhos e tal, e ia ter aquela preocupação com aquela outra família. E ele já É, tinha uma, né, para se preocupar. Então eu achei interessante assim, tadinha da Rebeca, né? Teve até que se mudar de cidade de tão envergonhada que ela ficou, assim, no sentido, né, também, não sei, puxa vida, né? Vai ficar essa situação. Mas fechou as portas, como se falou, o efeito Rebeca, né? Fechou as portas para as outras moças também que queriam, se que tinha essa pretensão, né?
E que ele Jesus já existisse, né? sabia, né? E Jesus já tinha É, consciência da missão dele, né? Que ele tinha uma missão a cumprir ele, e ele que não estava sei se ele tinha totalmente. consciência que não podia ter herdeiros, né? Mas eu acho que também essa consciência, no fundo, ele já tinha, eu acho. Achei muito Ele bacana essa parte. no texto aí dá a entender que ele tinha uma ideia, né? Quando ele fala, olha, se eu realmente sou um filho do destino, então eu não posso me Isso é, ter família. Então, com certeza, ao decorrer da idade, das idades de Jesus, né, do seu crescimento, ele ia tendo consciência dessas coisas espirituais, né, de quem ele era, né, dos conselhos de Emmanuel, que foi dado para ele antes dele vir encarnar, né? Então, eu acho que, mesmo que ele não tenha a ideia 100% ainda clara disso, mas tinha algo ali dentro dele que dava, né, indícios que tinha alguns cuidados, né, com essa autortoga aqui, né? Então, ele fala sobre isso. isso também. Mas, viu, Lilian, deixa eu só falar um negocinho aí. Por exemplo, quando você falou que Maria não queria porque ele estava no auge de comandar a família, nos trabalhos e tal, na verdade não foi isso a ideia da Maria, porque ele tinha proposta, né, pelo pai da moça lá para até ter uma vida muito melhor, né, Bem melhor. financeiramente, etc. Mas a Maria, quando o pessoal fala que a Maria achava que queria ser um grande guerreiro, um político e tal, eu acho que não é bem assim. A Maria já, pelo que você até falou, eu estou contestando, ela não se preocupava mais com isso. Ele realmente achava que Jesus era, porque nós estamos estudando, espiritualmente, realmente, ele tinha esse caminho. E não era um caminho material, porque muita gente contesta, que a Maria sempre contestava ele, né? Não, mas não é assim, tem que ser assim. A Maria não acreditava muito, dado ao ensinamento que foi dado a Maria, até na época que José também, seu pai lá, seu pai, aspas, né? Estava tomando conta da família, eles não acreditavam muito no que, aliás, eles não tinham entendimento do que seria esse Messias ou esse Cristo ou alguma coisa assim. De certa forma, sim, Moacir. Maria, eu acho que Maria andava nas duas mãos. Ora, ela entendia que ele É, seria um grande mestre espiritual, um líder espiritual, e ora ela achava que ele ia, né, tomar pulso da nação, pegar a nação, né, e reassumir a nação, tirar de Roma. Mas, com o passar, decorrer dos tempos, ela começou a, como está no início que a gente da aula, né, ela começou a se entender melhor com ele e ela também foi se esforçando a compreender ali a natureza dele e as reações dele, né? Então, de fato, ela ficou mais agora indo mais para esse lado mesmo espiritual, que ela até destaca isso para Rebeca, né? Que poderia ser um líder espiritual ou um Messias, mas ela realmente estava indo mais para essa linha agora de um líder espiritual, né? isso. É isso que eu queria destacar só, Lúcio. É. Obrigado, Moacir. E foi a terceira proposta, né, Luciano, que ele recusou, Justamente, a de deixar a terceira, é família, verdade. né? Deixar a A família. primeira foi com os Zelotes, né, para ele ir com os Zelotes. Depois, se não me engano, foi para Parece que assumir primeiro foi uma, para estudar em Jerusalém, né? Parece. é, Primeiro. não, não foi para assumir não é uma universidade, um local de estudos que ia ser Sinagoga. criado, uma sinagoga, alguma coisa assim. E agora, todos iam assumir, né, as despesas da família, né? Mas ele dizia, não, é Sim, importante, o dinheiro, como é que ele dizia? O dinheiro não substitui, o amor, né? correto. Porque o foco de Jesus mesmo aí era ele terminar né, de cuidar da família. Era o principal objetivo dele naquele momento ali, era cuidar da família até que os irmãos ficassem mais velhos, né, conseguissem ali andar sozinhos nos negócios e só daí que ele ia se empenhar agora no propósito do pai, né?
Vamos E continuar. outra questão também, Luciano, só a última, não sei se alguém vai querer fazer alguma colocação, mas é a questão de Jesus ensinar os seus irmãos pelo método positivo, né? Porque a gente não tem Sim. a gente não tem essa educação, pelo menos aqui, né? A gente não tem essa educação, sabe? É uma coisa assim que eu estou tentando fazer, eu estou tentando mudar essa minha visão, essa minha percepção da educação. Eu acho muito legal isso. Aos poucos a gente vai Isso aí que você, aprendendo. isso aí que você falou, Lília, de ensinar pelo método positivo, Jesus destaca principalmente que tem que ser feito nos primeiros anos de vida, Aham, naquele muito diálogo, legal, né? naquele diálogo que ele tem com Marcos na quarta-feira, pouco antes da sexta-feira fatídica, ele vai para a montanha com Marcos e ele fala que a fase mais importante da educação humana é até os 8 anos de idade. Aham, Então, a educação família-escola dessa primeira fase, dos 8 anos da nossa vida, é a que determina tudo. É a que determina se a gente vai ser um ser humano futuramente de sucesso, se ela for boa, e determina se a gente vai ser fracassado, se ela for ruim. Inclusive, a ciência das últimas décadas tem comprovado isso também. Existe uma pesquisa científica liderada pelo Prêmio Nobel de Economia James Heckman, em que ele faz questão de frisar que a educação dos 8 primeiros anos de vida é o que determina exatamente a mesma coisa que Jesus ensinou a Marcos. E a gente encontra isso em vários países que praticam essa boa educação dessa primeira fase da vida. Esse método aí de ensinar positivamente, por exemplo, é praticado na Finlândia, e é por isso que eles são primeiro lugar na educação, em primeiro lugar em qualidade de vida. É praticado na Suécia, e é por isso que eles são primeiro lugar em educação, primeiro lugar em qualidade de vida. Lá quase não existe criminalidade nesses países. Até as prisões estão virando museus por lá. Que essa primeira fase da vida humana, os 8 primeiros anos, que determina tudo para o nosso futuro. Se ele será se nós seremos seres humanos fracassados e tendentes à criminalidade e à violência, ou se seremos bons cidadãos, onde não cometeremos infração, violência e crime. Enfim, se a gente for olhar para o nosso Brasil, é exatamente o que acontece, porque a nossa educação básica é uma tragédia. A gente é um país sempre subdesenvolvido e com alto índice de criminalidade, exatamente porque a nossa educação básica é triste. Sueli. Isso, obrigada, Luciano. Parabéns, está tudo ótimo por aqui. Obrigado. Eu tenho netinhos pequenos, né? Vocês sabem, e eu tenho observado nos últimos anos uma diferença bastante grande daquilo que eu aprendi como educar meus filhos, de como meus filhos estão fazendo com os filhos deles. E já existe no Brasil essa educação positiva. Os psicólogos e psicopedagogos e médicos mesmos recomendam que se faça com as crianças essa educação positiva, que é bem bacana. Antigamente, a gente meio que aterrorizava as crianças, meio que amedrontava elas, né? De uma forma para conseguir as coisas. Hoje em dia, isso não é mais permitido, né? Pelo menos quem se dedica a entender como criar seus filhos, tal, que vai lá estudar, pesquisar, porque hoje em dia a moçada faz isso. Vai pesquisar como é que tem que fazer cada coisa. E a indicação é de que se faça a educação positiva. Então, eu não sei se foi inspirado em Jesus, talvez não, porque, infelizmente, ele não tem toda essa influência e as pessoas não têm todo esse conhecimento sobre a vida de Jesus, mas é uma coisa bem bacana que eu percebo e que dá bastante resultado. Que Legal. Sem legal. Obrigada. dúvidas. Concordo plenamente, Sueli. Egli. Eu queria só complementar essa ideia, né, da positividade dentro do trabalho, porque eu, como trabalho com psicologia, psicoterapia, existe muito enfoque, né, de fomentar, ver os traumas e todas essas dificuldades humanas. E a partir desse momento que eu li esse ensinamento de Jesus, me impactou profundamente. E
comecei a mudar a minha forma de trabalhar com meus pacientes e fazendo exatamente esse trabalho de enfocar o positivo, os aspectos bons, né, que a pessoa tem, mas em detrimento às dificuldades e tudo. E tem um efeito muito, muito bom, né, na recuperação da autoestima e de todos os complementos necessários. Eu queria complementar essa ideia da Sueli e de vocês. Obrigado, Egli. Afinal de contas, ele é o mestre dos mestres, né? Ele sabe o que faz. Só quero comentar aqui, quando a gente falou sobre a Bíblia que falava que Jesus foi tentado em tudo, aí o nosso irmão Neto colocou aqui a passagem, está lá na epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versos 22 a 24, que fala ali, Pedro fala que, né, que ele foi tentado em tudo. Obrigado, Neto, pela cooperação aí. Vamos seguindo, senão Neemias vai pegar na minha orelha se eu demorar muito aqui. Neemias, aliás, Lilian, né? Sua irmã Lilian. Vamos lá, então. Vamos entrar agora no 20º ano, quando o nosso mestre Jesus de Nazaré completa 20 anos de idade, lá no ano 14. Jesus teve um estranho desejo de ir a Jerusalém na Páscoa. A sua mãe, sabendo da sua recente experiência com Rebeca, sabiamente o encorajou a fazer tal viagem. Ele não estava consciente disso, mas o que mais queria era uma oportunidade de conversar com Lázaro e de estar com Marta e Maria, como a sua própria família era esses três que ele mais amava, né? Depois da família dele, eram esses três amigos que ele amava de todo o coração, né? Então Jesus aqui estava querendo conversar um pouco, né? A prova foi grande ali, a pressão, né? Foi um pouco grande. Acho que ele gostaria de conversar com um amigo, contar um pouco do que aconteceu, não? Não que ele precisasse 100% disso, né? Se desabafar, mas, como nós sabemos, ele também era ser humano. Então, a sua parte humana ali sentiu a necessidade de conversar um pouco de algumas coisas que aconteceram com ele. Acho que especialmente sobre esse caso aí de Rebeca, né? Um caso bastante inusitado. É o que eu conjecturo, viu, gente? Vamos adiante, que ele foi para Jerusalém para Páscoa. Então ele fez essa viagem, né? Foi pelo caminho do Vale do Meguido, passou por algumas cidades, gastou 4 dias para ir à Páscoa, né? E refletiu bastante sobre os acontecimentos ali daquela região, né? Dos tempos remotos, tempos passados, das batalhas ali na Palestina e tudo. E ele foi a caminho ali de Jerusalém, né? Jesus passou por Jerusalém, parando apenas para olhar o templo e as multidões, os visitantes, e seguiu lá para Betânia, né, que era uma aldeiazinha próxima a Jerusalém. Ele queria, mais do que tudo, ver Lázaro, Marta e Maria. Lázaro tinha a mesma idade de Jesus. E agora, Lázaro era o chefe da família, né? Na época dessa visita, a mãe de Lázaro havia morrido também, né? Já tinha morrido lá o pai, lá, né? A gente viu lá atrás, e depois a sua mãe. Já Marta era um ano um pouco mais velha do que Jesus, enquanto Maria era 2 anos mais nova. E Jesus era o ideal, idolatrado por todos os três. Ou seja, um amigo exemplar, né? Um camarada assim, do bem mesmo, e todos respeitavam Jesus e consideravam a sua pessoa, né? E esses três amigos, então, o idolatravam, né? E tanto amor que ambos sentiam um pelo outro. Nessa visita, ocorreu uma das suas manifestações periódicas de, entre aspas, para mim, né, de rebelião contra a tradição, né, a tradição da judaica ali, né, das leis de Moisés. A expressão do ressentimento por aquelas práticas cerimoniais que Jesus considerava representarem mal o seu Pai do céu, né?
Então, tinha coisas que Jesus achava desnecessário, que não representava bem a pessoa do Pai, né? Não sabendo Jesus que estava vindo, Lázaro, perdão, não sabendo que Jesus estava vindo, Lázaro havia arranjado para celebrar a Páscoa com os amigos e em uma aldeia vizinha, na estrada de Jericó. Jesus então propôs que celebrassem a festa onde eles estavam, na casa de Lázaro. Mas, disse Lázaro, não temos um cordeiro pascal. Então Jesus começou uma dissertação prolongada e convincente para mostrar que o Pai no céu não estava verdadeiramente interessado nesses rituais infantis e sem sentido. Depois de uma prece solene e fervorosa, eles levantaram-se e Jesus disse: Deixai que as mentes pueris e obscuras do meu povo sirvam ao seu Deus como Moisés mandava. É bom que o façam, mas nós, que vimos a luz da vida, cessemos de aproximar-nos do Pai, do nosso Pai, pelo caminho escuro da morte. Sejamos livres no conhecimento da verdade, do amor eterno do nosso Pai eterno. Foi o que ele disse lá no finalzinho da oração, né? Já que recebeu a luz da verdade, por que agora seguir ainda pelos antigos preceitos ainda obscuros, pela ignorância, pela falta, né, de uma melhor compreensão? Então agora é avançar, é subir, né, a consciência, elevar a consciência e deixar aquilo que é desnecessário, que não serve mais, para trás, né? Não voltar mais às velhas práticas, né, da ignorância. Aí, anoitecer, né, no final da tarde, chegando à noite, eles se assentaram e partilharam ali a primeira festa da Páscoa jamais celebrada por devotos judeus sem o Cordeiro Pascal, né? Aqui foi uma quebra aqui né, foi uma derrubada de muros aqui, né? Essa questão de substituir, ou seja, não celebrar a Páscoa com o principal elemento que era o Cordeiro, né? Que simbolizava ali a expiação dos pecados para os judeus, né? Na cultura judaica, pelas leis de Moisés. Então, o pão sem levedo e o vinho haviam sido preparados para essa Páscoa. E esses símbolos, aos quais Jesus chamou de o pão da vida e a água da vida, ele os serviu aos seus companheiros e comeram, né? Adequando-se solenemente aos ensinamentos que acabavam de ser ministrados, né? Comendo e interiorizando toda aquela dissertação e ensinamento que Jesus falou a respeito, né, das práticas para adorar a Deus, agradar a Deus, né? Então Jesus passou então a ter o hábito de fazer esse ritual de sacramento quando depois disso fazia visitas a Betânia, ou seja, sempre que ele estava em Jerusalém, em Betânia, eles costumavam fazer esse ritual, não usavam mais o cordeiro, né? Se eu não estiver enganado, acho que era na sexta-feira, parece, que iam comer o cordeiro, me parece que eles matavam naquele momento ali, faziam o sangramento ali. Se eu não estiver enganado, eu li alguma coisa assim, não me recordo, se eu estiver errado, me corrijam. E se alguém tiver mais informações, pode complementar. Então, era naquele momento ali que eles sangravam o cordeiro, preparava, né, para comer ali a Páscoa na família, né, de cada um dos judeus. E quando Jesus voltou para Nazaré, ele contou para a mãe né, esse momento daquela pregação, daquele ensinamento e aquele ato, né? Aquele novo modo de celebrar a Páscoa. E conversou com ela, e ela ficou assim, digamos, na nossa linguagem de hoje, chocada, né? Chocada porque para você mudar uma cultura, gente, milenar, né? É complicado. A Páscoa era uma cultura já milenar, né? Podemos dizer assim, naquela época. E aí, de repente, não, o cordeiro não. Agora vamos focar aqui nesse símbolo novo. O pão já está aqui, então vamos pegar o pão, pegar o vinho e vamos celebrar como um símbolo,
no lugar do cordeiro, né? Então é complicado para um judeu mesmo, né? Que tem a sua cultura e quebrar aquilo ali é como se fosse uma ofensa, né? A toda aquela cultura, aquele respeito pelas orientações de Moisés, né? E aí ela ficou chocada inicialmente, claro, né? Mas depois ela entendeu ali, né? A visão dele, o ponto de vista dele. E, entretanto, ficou muito aliviada quando Jesus assegurou-lhe que não tinha a intenção de introduzir essa nova ideia da Páscoa na família, na própria família. Então ele falou: não, minha mãe, fique tranquila que esse novo modelo, essa ideia, não vou ensinar aos meus irmãos para, quem sabe, né, trazer confusão para eles. Talvez ainda não seria o momento para eles entender. Então Jesus falou que ficasse tranquila que isso não ia acontecer. E aí Maria ficou mais descansada, né? E em casa com as crianças, ele continuou, né, ano após ano, a comer durante a Páscoa, segundo a lei de Moisés, com o cordeiro na mesa. Foi durante esse ano que Maria teve uma longa conversa com Jesus, ainda, viu, sobre o casamento. Ela perguntou, né, para ele se ele realmente tinha essa ideia de casar, né, aquela coisa toda, se ele tinha, né, depois que ele deixasse as suas responsabilidades, se passava na cabeça dele, tipo assim, né? E Jesus explicou a ela que, posto o dever imediato o proibia, né, o seu casamento, ele não havia pensado muito nisso. Não era o foco dele, né? Não era o foco. E expressava-se como se duvidasse de que jamais fosse chegar ao ponto de contrair matrimônio. E disse que essas coisas deviam esperar a minha hora, né? Então tudo tinha um tempo para ele, a minha mãe. Eu não penso em casar, não passo por minha ideia, mas vamos deixar o tempo dar a resposta. Quando chegar a minha hora, vamos ver no que vai dar, né? É claro que ele já tinha convicção que não ia chegar a esse ponto de ter matrimônio, né? Mas para acalmar a mãe ali, ele falou essas coisas, eu entendo. E no momento em que o trabalho do meu pai deve ser iniciado, né? Ou seja, deixa chegar a minha hora, né? Que vai ser a hora de eu servir meu pai e ali as coisas vão se desenrolar. Tendo já estabelecido na sua mente que não seria pai de crianças na carne, pouquíssimo havia pensado sobre a questão de casamento humano. Ele já tinha um bocado de filho para criar, né? Que eram os filhos dele, que eram os irmãos dele. Então, essa experiência aí, ele já, de certa forma, ele já conseguiu acumular na sua experiência como ser humano, né? Nesse ano, Jesus retomou a tarefa de fundir mais ainda as suas naturezas, mortal e divina. Então, cada vez mais, o foco de Jesus era, ao mesmo tempo, criar a sua família, mas também se aproximar, né, se aprofundar no seu verdadeiro eu, né, na sua verdadeira essência e no seu plano, na sua missão. Então ele começa agora a fundir, né, se aproximar mais, se unir mais a essa parte espiritual e fundir essas duas naturezas, né, em uma individualidade humana única e efetiva. Então ele queria botar ali, fazer, né, juntar ali na sua natureza humana essas naturezas em uma só ali para poder ele saber lidar com as coisas. Depois a gente vai vendo aí, ao decorrer dos estudos, da leitura, né, que vai chegar um momento que ele não vai ter nem esse controle da parte divina, que tinha hora que acontecia coisas, milagres, que era espontâneo, né? Ele não dava nenhum comando, mas a sua natureza divina era tão forte que, de alguma forma, acontecia essas coisas e os milagres aconteciam sem ele dar nem sequer um comando. Era coisa espontânea. Eu acredito, eu creio que era por causa dessa natureza divina que estava tão ali, né, nele que acontecia coisas. Embora todas as propriedades de Nazaré, exceto a casa deles, houvessem já sido liquidadas, nesse ano receberam uma pequena ajuda financeira, da venda de uma pequena participação em uma propriedade lá em Cafarnaum. E essa era a última de todas as propriedades imobiliárias de José. E José, o irmão de Jesus,
Conseguiu graduar na escola, na sinagoga, né? Nesse ano preparou-se para começar a trabalhar na pequena bancada lá da oficina, né? De carpintaria, para poder ali ajudar os seus irmãos, né? É, e rapidamente Jesus estava se tornando um homem feito. Não apenas um jovem, mas um adulto. Aprende a suportar a responsabilidade e já sabe como perseverar na presença de decepções. Agora Jesus comporta-se bravamente quando os seus planos são contrariados e os seus propósitos temporariamente derrotados. Agora, com esses 20 anos, Jesus começa a aprender como ser equânime e justo, mesmo diante da injustiça. Ele está aprendendo agora como ajustar os seus ideais da vida espiritual às demandas práticas da existência terrena. Também está aprendendo como planejar a realização de uma meta mais elevada e distante de idealismo, enquanto labuta honestamente para a realização de um fim de alcance mais imediato, né, por necessidade. Com desenvoltura, avança na arte de ajustar as suas aspirações às demandas banais da condição humana, né? Então aí começa uma mudança muito grande de ajuste interno, né? De ajustamento de personalidade, de alma, de tudo aqui. Jesus começa a sofrer essas mudanças, né? E ter esses controles todos aí na sua pessoa. Está aprendendo também está aprendendo devagar de como viver a vida celeste enquanto continua a sua existência terrena, que é um desafio para nós hoje, né? Saber lidar com a parte espiritual enquanto a gente está nessa labuta angustiante desse mundo, saber lidar com isso, como viver com isso, como a gente pode, né, se sobressair. Então, Jesus vai estar nos ensinando também, que é possível, né? É possível. Mais e mais, Jesus acolhe o direcionamento último do seu Pai Celeste, enquanto assume o papel paterno de guiar e direcionar as crianças da sua família terrena. Está tornando-se experiente em arrancar a vitória do âmago da própria mandíbula da derrota e está aprendendo como transformar as dificuldades do tempo nos triunfos da eternidade. Isso aqui é lindo, isso aqui, né? A gente conseguir interiorizar esse ensinamento e conseguir colocar na prática, eu acho que nós teremos grandes avanços, né? Mas para isso a gente tem que fazer uma busca interior, nos tratar interiormente, buscar a forma da gente colocar alguns ensinamentos do mestre em prática, para que a gente alcance esses níveis elevados de espiritualidade, né? Claro que não vai ser igual a de Jesus, mas ele demonstra que é possível, sim. É possível, como ser humano, alcançar grandes níveis de espiritualidade, né? E assim, com o passar dos anos, este jovem de Nazaré continua experienciando a vida como é vivida na carne mortal, ou seja, vivendo literalmente a sua humanidade, né? O Filho do Homem vivendo a sua humanidade nesse mundo do tempo e do espaço. Vive uma vida plena, representativa em um planeta e repleta em Urântia, em nossa Terra, né? E deixou este mundo já amadurecido e tendo a experiência pela qual as suas criaturas possam, durante os curtos, mas árduos anos da primeira vida, né, das mesmas, é, a vida na carne, ou seja, a nossa vida aqui, né, deixou esse exemplo aí para a gente. E toda esta experiência humana é uma posse eterna do soberano do universo. Está com ele. Ele está lá, já assumiu seu trono, está lá no na sua morada, mas naquele Micael de Nébado, naquele Filho Criador, está dentro dele toda essa experiência humana que ele viveu, está nele, né? É uma conquista. Ele é o nosso irmão compreensivo, o amigo compassivo, o soberano experiente e o Pai misericordioso. Enquanto criança, acumulara um vasto corpo de conhecimentos.
Enquanto jovem, ele ordenou, classificou, correlacionou essas informações, né? E agora, como homem deste reino, começa a organizar essas posições mentais preparatórias para que são, para utilizá-las nos seus ensinamentos posteriores na ministração e no serviço em prol aos seus irmãos. Então, tudo isso ele estava já ajustando, né? Como agora como homem, estava se ajustando para colocar também na prática e servir para o seu ministério, lidar com o ser humano, né? Com o outro, com as diversas culturas que ele ia ter contato mais tarde através de cada indivíduo que ele encontrasse pelo caminho. Nascido no mundo como um bebê do reino, Jesus viveu a sua infância e passou pelos estágios sucessivos da adolescência, da juventude, e agora ele se encontra no umbral da plena idade madura, aos 20 anos. Enriquecido com a experiência de uma vida de homem, repleta do entendimento da natureza humana. Então é isso, Jesus, já com 20 anos, tinha todo esse amadurecimento e muito coisa ainda estava se encaminhando, se ajustando para que ele amadurecesse mais ainda, até que ele começasse ali o seu ministério, né? Ele está transformando-se em um especialista na arte divina de revelar o seu Pai do paraíso a todas as idades e estágios das criaturas mortais. Então, toda a experiência de Jesus como um ser humano é para revelar a Deus através da experiência humana. E toda essa experiência de Jesus não ficou, como diz o livro, né? Não foi só restrito à Urântia, mas serviu e serve para todos os mundos do seu vasto universo. É um exemplo de vida. E pois agora, como um homem plenamente desenvolvido, um adulto deste reino, ele prepara-se para continuar a sua missão suprema de revelar Deus aos homens e conduzir os homens a Deus. E lentamente, eu peguei esse recorte aqui, já lá do início, né, da introdução do documento 127, porque eu botei aqui para o final, porque eu achei interessante finalizar com ele aqui, né? Diz assim: lentamente, mas com segurança e por meio de uma experiência real, esse Filho Divino está conquistando o direito de tornar-se o soberano do seu universo, o dirigente supremo e questionável de todas as inteligências criadas em todos os mundos do universo local, e um refúgio de compreensão para todos os seres de todas as idades e graus de dons pessoais e de experiência. Então, esse aí é o nosso Mestre Jesus, né? Se desenvolvendo nos seus 20 anos para chegar àquela estatura de varão perfeito, né? E essa experiência até aqui, de 20 anos, toda essa base que ele vai ter, que ele vai estar carregando para o seu ministério, quando de fato ele colocar o pé na estrada, né? Convidar os seus primeiros apóstolos, né? E seguir com a sua missão de revelar Deus aos homens e conduzi-los também a Deus, né? Então está aí, aqui nós finalizamos aqui o 20º ano de Jesus, com esses belíssimos textos finais aqui, né, sobre o seu ajustamento como agora um homem, né, um adulto do reino. Gente, e foi isso. Obrigado aí a todos por até aqui ter me acompanhado, participado. Espero que eu tenha sido bastante claro em alguns pontos. Se eu errei aí algumas coisas aí, não ficou muito claro, a hora é agora de perguntar, de questionar, viu? Que não somos ainda perfeitos. Mas obrigado a todos, especialmente a Escola Urântia, na direção de Lilian, e todos os cooperadores, né? Que abriu aí essa oportunidade para a gente estar aqui compartilhando com vocês um pouco da vida do nosso mestre, tá? Estou aqui. Quiser perguntar alguma coisa, estamos aí. Então, Luciano, Obrigada, me Luciano. Obrigada, viu? permita, Muito bom. me permita Obrigado a uma você. parte. Obrigada, Luciano. A sua Moacir quer falar. Ô, seu Moacir. Eu queria agradecer ao Luciano
Luciano também. Eu queria agradecer ao Luciano também, gostei muito. É a minha primeira participação aqui, gostei das explicações desse aspecto humano e de um adulto já. Obrigado, Vasco. Moacir, Então, Luciano, às vezes eu me pergunto assim, ó, puxa vida, na verdade não foi com 33 anos que ele foi crucificado, né? Tem toda aquela história do livro de Urântia, da idade e tal. Mas às vezes eu me pergunto por que tão trágico assim? Será que não, eu não sei, os caminhos me levam a determinadas dúvidas, né? Se o ensinamento dele progredisse, ele conseguisse com todo o poder que ele tinha e tem, né, vamos dizer assim, uhum, até hoje, com o ensinamento deles, nós estamos com pé de guerra no mundo, até com nós mesmos, né? Então, esse ensinamento dele é maravilhoso, o que eles têm revelado, o que a gente já sabe até a sua crucificação, realmente é fantástico. O que eu fico admirado é porque eu não, desculpe eu falar, história ou história, né? É que o homem veio moldando, talvez, eu não sei se realmente foi isso, e essa crucificação realmente foi dessa forma, né? Mas o ensinamento dele é fantástico. Na época, pouca gente aproveitou, os romanos e mais outros povos, realmente os judeus, os próprios judeus, o mataram e levaram à crucificação, né? Então, o ensinamento dele me parece que foi podado. Claro, tem toda essa fé que nós falamos hoje e tal, e tal, e tal, mas fica assim entre parênteses, né? O ensinamento dele ou a crucificação dele. Então, me pergunto muitas vezes por que será isso já estava definido para ser dessa forma? Ou foi realmente uma, uma como é que se diz? Fugiu a palavra. uma, Uma consequência, né? uma consequência isso. Então, acho Moacir, que, não sei, eu fico muito preocupado com isso. eu entendo que, eu creio que não estava assim, é, determinado a acontecer o que aconteceu com ele, ou seja, a sua morte na cruz, né? Eu creio que não estava, mas foi acontecendo, né? Foram consequências, como você falou, e É o Deus, que o que nós e Deus conhecemos, né? foi permitindo, porque tem coisas que nós não compreendemos, mas tem coisas que são necessárias acontecer, mesmo que a nossa compreensão não alcance e talvez nunca alcance que a gente entenda certas coisas. Mas acho que nada acontece assim, aleatoriamente, né? Então, se o pai permitiu, primeiramente, que ele começasse tão tarde o seu ministério e também morresse tão jovem, então, porque ali tinha um propósito, né? Essa parte inicial dele começar um pouco mais tarde o seu ministério, eu entendi, tá explícito, né? O amor dele que ele tinha pela família, pela mãe, ele decidiu honrar a família do pai. Não vou abandonar minha família, meus irmãos, minha mãe precisa de mim e eu vou entregar a família a ela quando os mais velhos puderem sustentar a casa, né? Então ele botou no coração dele. E para mim aí já começa já o trabalho do reino, a missão de Deus, já começa com esse amor de Jesus com sua família terrena. Então ele decide abraçar a família, não, eu vou levar até o fim, quando chegar em certo ponto que eles podem caminhar sozinhos, eu vou agora colocar o pé na estrada e vou levar o ensinamento do meu pai, vou colocar em prática o que eu de fato vim fazer neste mundo, né? E aí foram ocorrendo muitas situações, né? E aí foi surgindo as consequências até chegar a esse ponto que você comentou, Moacir, da sua morte na cruz, né? Mas nada, para mim, né, sendo mais sucinto, nada foi em vão. Tudo tem um propósito, né? A soberania de Deus, a sabedoria dele, de Deus é imensurável, incompreensível. Mas assim, tudo está cooperando para o bem. Roberto, Gratidão, Luciano.
Olha, eu creio que essa revelação da vida de Jesus, do início, é extremamente desejável que isso seja disseminado para todos os cristãos, para todos os seres humanos, porque é um exemplo de vida. A minha impressão é que na Bíblia humana, Jesus é quase que aparenta como só divino. E isso aí mostra o Jesus humano e o progresso humano dele até atingir a consciência da sua origem divina. Isso é muito importante porque a pessoa divina de Jesus Cristo não fica tão alta. A gente se vê na possibilidade de seguir aos passos dele. E o Jesus humano, ele é exemplar. 14 anos, cuidando da família, entendeu? É uma fonte de inspiração. Então, gratidão, Luciano, pela aula e gratidão ao Senhor Jesus Cristo e que importância que eu vejo da gente disseminar essa história. Amém. Obrigado, Roberto. E assim, Luciano, ou sim, pode falar, Guto. deixa eu tentar só esclarecer um pouquinho aqui. Tentar, viu, Moacir? Moacir perguntou sobre a questão aí da crucificação. Uhum. Até encontrar essa revelação, Moacir, só pela Bíblia, eu também não compreendia muito bem porque Jesus morreu daquela forma. Tão trágica, tão perversa, tão maldosa, né? Mas essa revelação nos dá uma explicação de que Deus nos criou imperfeitos, todos nós, e ao mesmo tempo que ele nos criou imperfeitos, ele nos deu o dom do livre-arbítrio. Nós somos chamados a fazer escolhas. Porém, nós temos para nos orientar nessas escolhas não só o nosso discernimento pessoal, ele é limitado, imperfeito, mas ele é um discernimento onde a gente pode escolher entre o certo e o errado. E para nos ajudar nesse discernimento, Deus coloca dentro da nossa mente um fragmento dele próprio, que vai nos sugerindo a tomar as melhores decisões. Então, em qualquer escolha da nossa vida, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, a nossa imperfeição, o nosso egoísmo, que vem da nossa imperfeição, nos leva muitas vezes, mesmo sabendo em que aquela decisão que a gente vai tomar, ela é errada, o nosso egoísmo nos leva a tomar uma decisão errada. Então, aqueles seres que escolheram matar Jesus, eles tomaram decisões conscientes. Eles sabiam que estavam fazendo coisa errada, mas o seu egoísmo pessoal os levaram a escolher assassinar um ser perfeito, bondoso, maravilhoso, que só fazia o bem. Então, aquela decisão levou ao assassinato daquele ser, mas não foi uma escolha de Deus, não estava pré-determinado por Deus. Foi uma sequência natural dos acontecimentos humanos, motivadas por escolhas humanas imperfeitas. E Deus não interfere jamais no nosso poder de escolha. Se nós tomarmos decisões erradas, elas terão consequências, seja para nós mesmos, essas consequências, seja para as pessoas à nossa volta, enfim, haverão consequências, tanto das nossas escolhas erradas, quanto das nossas escolhas corretas. Então, a vida será sempre assim, desde que ela existiu, até o último ápice da evolução humana, os seres humanos serão convidados a fazer escolhas entre o certo e o errado. Se eles escolhem errado, haverão consequências muito danosas, inclusive de morte. E foi por isso que Jesus morreu. Obrigado, Guto, pela elucidação. Obrigado, Guto. E assim, irmãos, aí, suas palavras, Guto, muito boa, viu?
Eu ia falar algumas coisas, mas você já falou aí, estava dentro da linha do meu pensamento isso aí, mas obrigado aí que foi melhor do que eu. Mas assim também, outro ponto interessante também entender é que toda essa experiência de Jesus, ela também estava dentro da sua necessidade, digamos assim, porque um dos pontos de Jesus vir a este mundo foi para concluir uma das etapas dos filhos criadores, né, que é viver a vida de um dos seus filhos, né? Seus filhos inteligentes, né? Suas criaturas inteligentes. Então ele faltava viver o quê? A vida humana. Então essas experiências eram necessárias para ele, para completar o seu ciclo, né, de autortogas, né, que são 7, né? E aqui em Urântia foi a 7ª. Então toda essa experiência que ele experimentou, muitas delas ele já estava consciente de quem ele era, outras não, mas né, depois dos 15 ele já estava pegando toda aquela consciência de quem ele de fato era, né, um ser divino. Então tudo aquilo que ele viveu e se permitiu viver, né, é para a sua própria evolução como, digamos assim, né, a sua evolução como Deus, né, para entender mais os seus filhos. Então, então a sua misericórdia hoje, o seu amor hoje dispensado a todos os seus filhos, tem também um pouquinho ali, né, da sua experiência humana, está ali dentro também. Então, ele nos entende mais de qualquer outro ser do universo. Por quê? Porque ele foi um de nós. Então, essa experiência que ele passou como ser humano, suas angústias, seus sofrimentos, e eu entendo também que ele se permitiu ir até a cruz, porque se ele quisesse, ele poderia dali mesmo parar e voltar para o seu lugar, porque a sua missão já estava cumprida ali, né, no batismo, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, ele se permitiu, claro, com autorização do Pai, a viver tudo isso, Moacir, a viver tudo isso. Porque ele estava adquirindo experiência, porque o ser humano só avança através da experiência. Os mundos evolucionários do tempo e do espaço e todas as suas criaturas humanas só evoluem assim, como seres humanos, né, de forma intelectual e espiritual, dessa forma. E não seria diferente com Jesus. Ele tinha que experimentar tudo isso, inclusive a morte, né? Também faz parte do processo existencial da humanidade, do ser humano. Obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigada, Luciano. Vou passar Mais a algum fala para comentário? Lilian. Mais algum comentário? Uma pergunta? Muito obrigada, então, Luciana, pela tua participação. Achei ótimo tuas aulas. Espero que você participe novamente conosco, né? Obrigado. Estaremos esperando novamente a tua participação. E na próxima aula nós teríamos com o Alan, que também vem aqui pela primeira vez, né? Nos trazer e nos apresentar a vida, o início da vida adulta de Jesus. Então, nós vamos começar com um novo documento, que é o 128, né? E depois vocês podem ir lá rever essa aula, rever as outras aulas lá no Moodle, fazer os exercícios. Quem ainda não estiver inscrito, né, na Escola Urântia, pode se inscrever gratuitamente. Então, muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Um E forte uma boa abraço. Boa noite. noite, obrigada, Luciano, obrigada a todos. Muito Boa obrigada. noite. Boa Boa noite. semana. Boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigado a todos. Boa noite. Gratidão. Valeu, Boa Netão. noite a todos e gratidão, Luciano. Valeu.